vai fechar o nosso módulo, o nosso estudo, o nosso módulo de responsabilidade civil, criminal e administrativa na área de saúde, vamos findar com um estudo, né, uma compreensão um pouco dessa relação médico-paciente, das implicações éticas da conduta do médico. Eu queria fazer uma explanação inicialmente, começando lá no período de Hitler, né, do nazismo, a atuação dos médicos nos campos de concentração. Até para a gente compreender essas alterações da relação médico-paciente, porque ela vai se modificando nos meados do século XX para cá, porque sofre essa modificação. Durante o nazismo, né, de conhecimento de todos, a história aí traz essas informações que eram feitas experiências com seres humanos, principalmente os indivíduos ditos de segunda categoria, né, os negros, os doentes mentais, né, os idosos que viviam em asilos. Esses indivíduos eram feitos, né, eram colocados em pesquisas como cobaia, sem que eles tivessem ciência que estavam sendo submetidos a experimentos científicos. E assim eram feitas essas pesquisas com esses indivíduos. E sobretudo nos campos de concentração. Os médicos durante o nazismo, né, nesses campos de concentração, fizeram inúmeros experimentos com esses indivíduos, né, com os judeus, com os negros, com esses indivíduos que eram tidos como indivíduos de segunda categoria. Então, em razão dessas abusividades, dessas atrocidades que eram cometidas, que foram cometidas durante o nazismo nos campos de concentração, fez com que o mundo pudesse rever essas questões quando se fala de experimento médico, dessa relação médico-paciente, dessas questões de experimentação. Então, alguns estudos começaram a ser feitos. A gente pode citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi editada, proclamada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, na década de em 1948, onde começou a se estabelecer direitos humanos, regras de respeito aos direitos fundamentais, esses direitos inerentes a todos nós, indivíduos, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa humana, de se respeitar a dignidade dos indivíduos. Então, essas atrocidades cometidas fizeram com que várias normas, vários instrumentos normativos fossem elaborados, que começasse a se pensar nessa necessidade de se ter o consentimento do indivíduo, do paciente no seu tratamento, ou autorização dele de participação em experimentos científicos. Então, o indivíduo passa-se, depois dessa normatividade, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o relatório de Belmont, né? Esse relatório foi decorrer de um trabalho no que aconteceu nos Estados Unidos, né? Em função de algumas situações que ali verificaram, de alguns experimentos que se verificaram, que eram feitos, né? Indivíduos que não tinham noção do que estava acontecendo. Foi-se pensado, o governo americano constituir um grupo de estudo para verificar essas situações e que trouxessem soluções que pudessem pôr fim a essas abusividades. E aí tem destaque o relatório de Belmont, que traz entre os seus princípios o princípio da autonomia, do respeito à autonomia do paciente, né? O princípio da beneficência, ou seja, fazer o bem ao paciente, e o princípio da justiça. E a partir daí se estabelece a questão do termo livre de consentimento livre e esclarecido para os experimentos científicos. Inicialmente, esse termo de esclarecimento, esse termo de consentimento livre e esclarecido, inicialmente ele foi estabelecido para as questões que envolvessem experimentos científicos. Ainda não era um documento obrigatório nas relações do médico com seu paciente. Então, o relatório de Belmont traz essa questão da obrigatoriedade de se obter o termo de consentimento do indivíduo que iria participar de experimentos médicos, né? Outro fato, na verdade, quem primeiro traz essa questão do termo de consentimento livre e esclarecido foi o Código Nuremberg, né? Porque os médicos nazistas, eles foram julgados nesse tribunal de Nuremberg, e a partir desse tribunal se sai um código que estabelece muitas regras visando o respeito à dignidade da pessoa humana e, sobretudo, normas que buscassem evitar abusividades nos experimentos científicos. Na verdade, o primeiro momento em que a gente vai
verificar a obrigação de obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido do paciente, que vai para o âmbito da relação médico-paciente, é com a Declaração de Lisboa. Né? Então, a partir desse documento, foi na década de 80, então algo bem recente, né? Não é algo muito distante, né? É algo recente, no século XX, é que se tem a obrigatoriedade do médico obter do seu paciente o termo de consentimento livre esclarecido. E esse termo de consentimento livre esclarecido faz surgir um dever, uma obrigação do médico, que é o dever de informar o paciente. O médico tem o dever de prestar todas as informações ao paciente sobre os tratamentos a que ele está sendo submetido. Então, um grande resultado, uma grande consequência dessa obrigatoriedade de obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido foi justamente isso, da obrigatoriedade do médico de ter o consentimento do seu paciente, ele respeitar a autonomia do seu paciente para determinado tratamento, né? Determinado tratamento médico, né? Então, respeita a tomada de decisão desse seu paciente, dele ter autonomia de decidir. Então, essa questão do termo de consentimento livre e esclarecido é de fundamental importância até para mudar essa forma dessa relação médico, que surge daí o dever de informar. Até meados do século XX, a relação médico-paciente é uma relação vertical. Médico aqui em cima, paciente aqui embaixo. O médico detém o conhecimento técnico, ele prescreve o tratamento, o paciente não questiona muito. Mas a partir do momento que surge, que vai se destacar essa questão da autonomia do paciente, essa relação médico que antes era vertical, passa a ser horizontal. Só que uma relação horizontal ainda desigual, mas não tão desigual quanto era anteriormente. Porque ainda, na atualidade, embora ela seja horizontal, a relação médico e paciente, porque o médico, ele que detém o conhecimento técnico e é ele que ele vai prescrever o tratamento. Agora, o paciente, em função da hipossuficiência dele técnica, por isso que há essa desigualdade nessa relação, ele vai ter esse posicionamento peculiar. Ela é mais ou menos assim. Antes era assim, vertical. Agora ela é horizontal dessa forma, tá? É uma horizontal desigual. O médico aqui e o paciente aqui. Por que ainda há essa desigualdade? Porque o paciente ele é hipossuficiente técnico, ele não tem um conhecimento técnico nas questões de saúde. Por isso que ele busca o profissional de saúde para dar-lhe esse suporte na área médica. Agora, qual é o grande diferencial? Porque agora o médico que traz um pouco de equilíbrio essa relação é que o médico agora ele tem o dever de informar. É que essa relação ela é respaldada pelo CDC, ela é uma relação contratual, ela é bilateral, traz direitos e obrigações para ambas as partes. Não é agora só um que dita as regras e o outro obedece. Há direitos e obrigações para os dois que compõem essa relação. Então, essa relação médica, ela é uma relação contratual, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, como já vimos, que a responsabilidade civil do médico, ela em função do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, ela é uma relação subjetiva. Então, há um amparo maior dessa relação médico-paciente. E é uma relação ela é fundada, né? Ela é fundamentada na confiabilidade, na respeitabilidade e na confidencialidade. São três suportes para essa relação. E a gente observa a mudança dessa relação médico-paciente por fatores que eu já disse, o paciente está muito bem informado, ele agora tem fácil acesso às informações, ele vai para o seu consultório informado, ele pode ter acesso fácil à justiça, né? Então, todos esses fatores levaram à mudança um pouco dessa realidade, tornaram ela menos desigual, né? Essa relação médico-paciente. Só que o que está acontecendo? Às vezes há uma quebra dessa confiabilidade nessa relação médico-paciente. E quando isso se rompe, essa relação acaba se estagnando. Então, quebrou essa confiabilidade, vai romper a respeitabilidade, entendeu? Então, essa relação começa a ficar desgastada. E esse desgaste nessa relação médico-paciente
traz como consequência o que a gente vai estar vendo hoje, um alto aumento das demandas judiciais contra os médicos por erro médico. O paciente está menos tolerante, né? Se há um insucesso no procedimento, embora previsível aquele resultado, que você médico tomou todo o cuidado, você informou o paciente, olha, pode vir esses resultados assim, você teve todo o cuidado, ainda assim o paciente tem frustrada as suas expectativas, a tendência é ele ir buscar judicialmente um amparo legal, porque ele tem um acesso fácil à justiça. Então é por isso que o médico ele tem que estar ter todos os cuidados, ele tem que estar preparado não só tecnicamente para as questões de saúde, mas até ter o conhecimento jurídico. Ele não precisa ser um técnico no direito, mas que ele possa, como você está fazendo, estudando, buscando entender esse direito médico, essa responsabilidade civil e criminal do médico. Então é importante que o médico, sim, tenha conhecimento desses aspectos também jurídicos, para que ele tenha uma atuação preventiva, né? Para que ele saiba quais são os documentos que ele tem que ter, que todas as informações têm que constar ali no prontuário, até para a sua segurança e a segurança do paciente, que ele tem que obter o termo de esclarecimento, o termo de consentimento livre esclarecidos, que ele tem o dever de informar, porque se o paciente comprovar que você não dá as informações necessárias, você pode estar respondendo por isso, mesmo que ele tenha assinado o termo de consentimento livre esclarecido. Se ele disser, olha, foi meramente documento de adesão, ele não me prestou qualquer informação, rompeu-se um dever legal seu, que é o dever de informação. Então, você está vendo a grande importância que você tem que dar a essa relação. Seja cuidadoso. A relação médica hoje, ela tem até um cunho empresarial. Você tem que estar preparado para essa nova realidade, o que acontecer, para você estar respaldado, para que você não seja pego de surpresa em demandas judiciais. Tá bom? Então, no próximo encontro, a gente vai começar a estudar alguns artigos bem específicos do Código de Ética aplicáveis, né? Porque todas as informações contidas no Código de Ética são aplicáveis a você, profissional de saúde, a você, médico. Tá bom? Então, até mais!